bem preparada para ir para o Senado na terça-feira, né? Articular com os senadores para que a gente consiga aprovar aquilo que a gente quer para a educação, tá bom? Depois ele se apresenta, se ele quiser fazer outras coisas, né? Aqui, nós estamos fazendo aqui, na verdade, é um bate-papo muito informal, né? Não é nada dessa coisa de palestra, tal, é um grande bate-papo que a gente possa realmente esclarecer todas as questões sobre os royalties, sobre o fundo social do prestador para a educação, a questão dos 10% da educação, do dinheiro da verba pública para a educação pública, né? É muito um bate-papo em relação a isso, né? A gente quer fazer disso uma rotina, né? Começar a fazer discussões aqui na Faculdade de Educação, e não é uma discussão restrita aos alunos da faculdade, ela é para a comunidade, né? Então, a comunidade pode vir para cá para a gente fazer a discussão, que é isso que a gente quer, né? Conversar com a comunidade, ouvir a comunidade, falar com a comunidade, tanto a comunidade universitária como a comunidade externa também, tá bom? A bola está com você. Nos tempos, né, boa tarde, nos tempos de rede social, está transmitindo pela internet, vale muito mais a ver do que as pessoas que estão assistindo a gente ao vivo, né? Eu tenho um problema que mesmo num bate-papo informal eu acabo sempre organizando uma exposição, né? Porque sempre faz com que a gente fale menos de forma mais organizada. E organizar uma exposição sempre faz você sistematizar as informações. Eu estava, ainda há pouco, dando uma entrevista para o Estadão, né, para São Paulo, sobre essa questão, e ainda estava ouvindo alguns especialistas na área, e ainda tem algumas controvérsias sobre o que foi aprovado, né? Acabou de sair uma nota técnica sobre quanto seria de dinheiro, né, hoje de manhã, então tem algumas questões ainda que eu sistematizei ainda há pouco, né, e que, da forma que eu vou apresentar, é a primeira vez, digamos assim, que se apresenta nesse formato. E, na verdade, tem dois assuntos misturados. Então, eu dei um título, assim, para a minha fala aqui, As Mobilizações, os Royalties e o Plano Nacional. E coloquei uma foto de uma criança que eu acho muito significativo de um desejo que quem tem visto nas ruas, que é esse negócio de educação padrão FIFA. Quer dizer, se o Brasil pode construir um estádio igual ao do Barcelona, igual ao do Bayern, né, ou seja, de primeiro mundo, por que ele não pode ter uma educação, uma saúde, um transporte de primeiro mundo? Né? Um questionamento sobre as prioridades, né? Bem, primeiro é o seguinte, qual a necessidade, então, para que a gente chegue a cumprir o que o cartaz daquela criança propôs? Né? Qual é a necessidade? Para entender esse debate que está acontecendo nessa semana que vem. Então, tramita desde dezembro de 2010 um projeto de lei para instituir o Plano Nacional de Educação. Nós não tivemos muitos planos no Brasil, vou passar rápido isso aqui, né? O último foi 2001 a 2010, né? O anterior tinha sido 40 anos antes, né? E nós estamos há 3 anos sem plano, porque está tramitando no Congresso, né? O plano chegou assim, faltar 10 dias para acabar o outro, e com exceção da agora, que a juventude fez o Congresso trabalhar, o ritmo do Congresso ele não é alucinante como tem sido esses dias, tá? Né? Uma matéria entra, fica dormindo, vai para uma comissão, vai para outra, entra em recesso, né? É um negócio assim, muito vagaroso. E uma matéria passar 3 anos mostra que ela não tem sido prioridade do governo, que tem maioria, nem dos parlamentares. Tá? O tema mais polêmico dentro do debate, tem muita coisa no PNE que não daria para falar aqui, mas o mais polêmico é quanto é que o país vai investir em educação na próxima década. O formato de explicar isso é uma vinculação com o PIB. O PIB é uma abstração, é a soma das riquezas que existem no país, né? Então, não existe nenhuma conta bancária que reúna toda a riqueza, né? Mas é uma referência, uma medida de valor. E dessa pergunta derivam 2 outras polêmicas que têm prendido as atenções na Câmara e no Senado. Qual será a participação de cada ente federado? Ou seja, primeiro, quanto vai ser, qual o percentual, quanto cada um vai entrar, quanto vai ser da União, quanto do Estado, quanto dos municípios, que a educação é descentralizada, tá? E de onde sairá o dinheiro, que é o debate que aconteceu, né, há 2 dias atrás na Câmara. Uma das possibilidades. Por quê? Se você tem necessidade de mais dinheiro, né, você tem que perguntar quem é que vai pagar a conta e de onde é que ele vai tirar o dinheiro. Já que dinheiro não nasce em árvore, né, pelo menos a gente não descobriu ainda uma que tenha, né? Segundo, quando o governo mandou o projeto de lei para a Câmara, em dezembro de 2010, a proposta do governo era
chegar no final da década, naquela época é 2020, porque agora já está mais atrasado, agora seria 2022, com 7% do PIB. Bem, quanto é que a gente estava gastando antes? Né? O último dado que nós temos é de 2011, não saiu ainda de 2012, que dá 5,3%. Então seria passar de 5,3 para 7. Em 2001, quando foi aprovado o plano anterior, a gente estava com 3,9 e a meta aprovada pelo parlamento foi 7. Só que ela foi vetada pelo Fernando Henrique na época e nós ficamos sem indicador. Então nós passamos de 3,9, quer dizer, 4 para 5, numa década. Tá? Aí o governo propôs passar de 5 para 7. Teve muita discussão na Câmara, vários especialistas foram ouvidos, sociedade civil foi ouvida, todas as entidades, e de cada 100 pessoas ouvidas, 99 disseram o seguinte: 7% não paga a conta. E foram feitas contas, né? Quanto custava cada meta, então colocar 50% dos alunos em creche em 2020, né? Passar de 15% para 33% de jovens de 18 a 24 anos na universidade, triplicar o número de alunos no ensino profissionalizante, assim por diante, alfabetizar 14 milhões de brasileiros. Bem, tudo isso significa que a gente vai gastar mais. Porque com o dinheiro que a gente mantém o que existe. Né? É óbvio que vai gastar mais. E as contas chegaram, de vários especialistas e da sociedade civil, em 10. Que era uma reivindicação antiga da sociedade, mas que nunca tinha feito a conta. Então a primeira vez que foi feito conta mesmo foi agora. Tá? 10 era uma bandeira, digamos assim, sem a memória de cálculo anterior. Esse 10 agora, ou 7, aparece com uma memória de cálculo. Bem, então o pessoal começou a defender 10% do PIB para a rede pública, e depois eu vou chegar nessa polêmica. Bem, o texto foi aprovado na Câmara, né, e o governo perdeu a votação na Câmara. Tá? Foi aprovado na Câmara 7% no 5º ano e 10% no 10º ano. Tá? Para a rede pública. Tá? No Senado, antes dessas manifestações que ocorreram agora, logo um pouquinho antes, semana anterior, na Comissão de Assuntos Econômicos, o governo conseguiu diminuir esse percentual. Só que em vez dele diminuir o percentual, né, ele ampliou a base de cálculo. Ele fez uma manobra mais difícil de ser percebida. E quando você diminui o percentual, você lê e já está vendo. Era 10, passou para 8, passou para 7, é mais fácil entender. O que ele fez? Era 10% do investimento direto na educação, ou seja, o poder público gastando com as suas crianças na sua rede. Jovens também, crianças e jovens. O que ele disse? Não, agora vai ser 10% do investimento total. E além do gasto nas universidades públicas, nas escolas técnicas públicas, nas creches públicas, vai entrar o que eu empresto de dinheiro via o FIES, o que eu isento de imposto no ProUni, o que eu dou de bolsa num estado ou no município para o aluno estudar numa escola particular, e os convênios que as prefeituras têm, os estados têm com entidades filantrópicas comunitárias, com uma PAI ou com uma entidade comunitária que monta uma creche. Todo esse dinheiro que não é investido na coisa pública entra na conta. Então, na prática, o que o governo está propondo é reduzir para 8,7%. Só que isso não está escrito no projeto, tá? O projeto está 10% e ele retirou a palavra pública, tá? Para poder entrar coisas que não são no público. Tá? Bem, nessa situação é que a gente estava. Bem, além de diminuir, nesse projeto, além de diminuir os 10%, o relator conseguiu aprovar, né, na Comissão de Assuntos Econômicos, 3 outras mudanças que mexem com a parte financeira. Tem várias mudanças, mas eu destaquei essa. A Câmara tinha aprovado que é para triplicar a matrícula de ensino profissionalizante. É uma das demandas da juventude brasileira. Tem 1 milhão de jovens no ensino profissionalizante, tem 8 milhões no ensino médio. Então é 1 para 8, né, do chamado propedêutico, né, para o profissionalizante. Então tem uma demanda de crescer. Então é triplicar até o final da década. Na proposta da Câmara, estava que metade dessas vagas novas seriam públicas. Tá? Ok? A maior parte das vagas de ensino profissionalizante não são públicas no Brasil. 57% são particulares. Então era para crescer a participação pública. O relator retirou essa obrigatoriedade. Tá? E colocou que elas devem ser gratuitas. Que infelizmente não é sinônimo. Tá? Uma vaga pode ser gratuita e não ser pública.
Um estudante do ProUni que está numa universidade, a vaga dele, para ele, é gratuita, ele não paga nada. Né? Mas o poder público paga por ele. Né? A mesma coisa aconteceu na Meta 12, que dizia que 40% das novas vagas no ensino superior deveriam ser públicas. O relator também tirou pública. Tá? No caso do ensino superior, só 26% das matrículas são públicas. 74% são privadas. Tá? E uma das conquistas da sociedade civil foi estabelecer no projeto de lei, aprovado na Câmara, que o governo teria 2 anos para implantar um padrão mínimo de qualidade. Que ainda não seria o padrão FIFA que o pessoal está falando, certo? Seria algo menor, que seria um custo aluno qualidade, assim, um piso básico em todas as escolas do Brasil. Né? A consequência disso é que as escolas que estivessem abaixo desse piso, né, no município do Nordeste, do Norte, em algumas cidades até do Sul e Sudeste, o governo federal deveria subir, ajudar para que aquele município pudesse pagar salários, insumos, para aquela escola poder crescer. Falta quadra, falta biblioteca, falta várias coisas naquela escola, você teria de garantir que tivesse. E tinha sido aprovado que o governo teria 2 anos para implantar. Tá? O relator fez o seguinte, mudou a redação e é 2 anos para definir. Né? Bem, aí depois de definir, a gente vai brigar para a pessoa implantar. São verbos, assim, um é impositivo, dá um prazo, o outro é protelatório, digamos assim, nesse caso. Então, ou seja, ele diminuiu a participação da União. A gente estava nessa situação. E, uma coisa que eu não escrevi aqui, né, começou um debate de onde viria o dinheiro. Né? Quando teve o debate na Câmara, né, a gente viu o seguinte, o que a gente já tem de dinheiro não é suficiente. Então, o que é que a gente tem de dinheiro? Está lá no artigo 212 da Constituição. 18% da União, dos impostos, 25% dos estados e municípios, no mínimo. Além disso, o que é que a gente tem? A complementação da União para o Fundeb, que 70% não pode sair dos 18% obrigatório, então é um dinheiro extra, e o salário educação. É com isso que a gente conta. Somando todo esse dinheiro, a gente chegou em 5,3% do PIB. Então, precisa de mais dinheiro, senão você não vai chegar em 10, em 7 ou qualquer coisa. Então, já era óbvio que precisava de mais recursos. Tá? Já havia um consenso. Foram apresentadas várias propostas de como resolver isso. Tá? Pelos especialistas, pelas entidades. Mas a única que foi acatada na época, na Câmara, é de você vincular uma parte dos royalties para a educação. Bem, o que é o royalty? Tá? Quer dizer, hoje em dia, né, já foi outras coisas no mundo. É um pagamento, quer dizer, é uma taxa, né, um imposto, né, é uma contrapartida paga pelas empresas por explorar um bem que pertence ao Estado, no caso brasileiro, ou a um particular. Você pode pagar um royalties para um particular também. Tá? Mas no caso do Brasil, a extração é no subsolo, o subsolo pertence à União. Eu tentei explicar para o meu filho um dia desse, ele perguntou, mas se eu descobrir petróleo embaixo da minha casa, eu não posso explorar sozinho e ficar com petróleo? Tipo como parece um desenho animado, né? Certo? Aí ele disse, não, porque o solo da tua casa te pertence. Quando você compra um imóvel, você compra o terreno e a casa. Mas o subsolo da tua casa não pertence, pertence à União. E o mar territorial também não. Tá? E o grosso do nosso petróleo vem no mar territorial, lá do fundo do mar. Tá? Então, as empresas pagam por extrair essa riqueza do subsolo. Tá? Ok? As regras atuais dizem o seguinte, você pode gastar esse dinheiro do royalties em que você quiser. Do que a legislação permitir. Educação, saúde, transporte, saneamento, né, asfaltamento de rua, qualquer despesa que você... Carnaval, o que você quiser fazer. Tá? Construir um estádio de futebol, não tem nenhuma restrição. E esse dinheiro não é igualmente distribuído pelos estados brasileiros. Então, não sei se vocês acompanharam, teve uma grande polêmica no Congresso Nacional, que foi uma das poucas vezes que um veto presidencial foi derrubado, né, que envolvia royalties. Esse debate do Congresso Nacional, que mexeu com governadores, com prefeitos, com o Rio de Janeiro, teve toda uma alarde na imprensa, né, nada tinha a ver com educação. Tá? O debate era o seguinte, hoje, de cada R$100 de royalties, R$8 são divididos igualmente pelo território brasileiro. Né? Qualquer estado, então DF, né, Aguarlindas de Goiás, Valparaíso, sei lá, Formosa, recebe um percentual pequeno do petróleo, do royalties do petróleo.
que esses 8% distribuídos no Brasil inteiro. Os outros 92%, 22% fica com a União, tá? E o resto todo fica com os estados e municípios ou produtores ou confrontantes. Produtores é quando é na terra, certo? Está dentro do teu território, então você é produtor. Confrontante é quando é no mar e tu fica em frente, tá? Então, a Bacia de Santos fica em frente, né, de Campos, Macaé, por ali, em frente do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é um estado confrontante. E as cidades também que ficam, porque à beira do mar tem cidades com limites, né? E tem praias, a gente conhece mais pelas praias, mas é o limite territorial daquela cidade. Então tem cidades confrontantes também, né? E a polêmica era, vai ficar concentrado nesses estados e municípios, tem municípios com renda per capita imensa, só com royalties, ou vai ser distribuído igualmente, já que a riqueza pertence ao Brasil e não, o mar não pertence àquele município. Esse era um debate conceitual, era essa. Bem, está lá no STF a discussão, tá? Sem solução. O Congresso Nacional derrubou e tornou mais igualitário. Colocou para quase 50% ser distribuído igualmente, em vez de 8%. E a outra metade ficar, uma parte para a União e uma parte para os estados produtores ou confrontantes. E aí foi parar no Supremo Tribunal Federal. Tá? No meio dessa polêmica, do que fazer com os royalties, a presidente vetou o projeto e ficou um buraco. E ela teve de mandar uma medida provisória preenchendo o buraco na legislação sobre royalties. Tá? Aí ela aproveitou para mandar uma proposta. Você quer como é que é hoje? Tá? Mas se vocês quiserem eu posso dar para vocês aqui. Explica um pouco como é que é dividido o dinheiro, né, em cada um dos tipos de exploração. Tá? Né? O que é que aconteceu? A presidente mandou um projeto de lei, uma medida provisória, e depois mandou um projeto de lei substituindo essa medida, propondo o quê? Que 100% dos royalties dos contratos futuros, que fossem assinados depois dessa medida provisória, iriam para a educação. O que é um contrato futuro? Teve um leilão da ANP, um mês atrás, de 13 áreas no Brasil. Tá? Aí, a British Petroleum, junto com a Petrobras, ganharam uma área, né, de mar, né, no Amapá. Em agosto, eles vão assinar um contrato. Daqui a 3, 5 anos, eles vão estar perfurando. Porque não é simples a extração de petróleo no mar, né? Você tem que construir uma plataforma, né, colocar no mar aquela plataforma, furar e dar sorte que onde você colocou a plataforma tenha petróleo. Né? Vai ser vários poços ali e depois você tem que tirar. Então, quando você começar a produzir, você começa a pagar royalties sobre essa produção. Porque ele é um percentual da produção. Então, assinar o contrato em agosto, você não tem petróleo ainda, né? Não é igual plantar banana que em 6 meses, sei lá, você planta e colhe, né? Qualquer fruta, né? O petróleo leva mais tempo para produzir. Então, de 3 a 5 anos para começar a produzir. A depender do grau de dificuldade. Então, os poços que estão na Bacia de Santos já tem uma estrutura montada, vai ser mais rápido. Lá no Amapá, que não tinha petróleo ainda, vai levar mais tempo. Até chegar, até montar a estrutura toda, leva mais tempo. Bem, então 100% do futuro desses novos poços, dos novos contratos, seriam para educação. Dos antigos, dos que existem hoje, que era o motivo da briga, 0, tá? Ok? Então, tudo que é produzido hoje não entraria nada. E 50% dos dividendos do dinheiro do pré-sal. Então é o seguinte, existe uma área chamada pós-sal, que é mais rasa, que é onde a gente, rasa assim em termos, né? Comparando uma com a outra, que é onde a gente tira petróleo, e tem uma mais profunda, que é o pré-sal, quase no centro da Terra, diz aí o pessoal, né? Igual que quase chegando no Japão, né? Tem subir petróleo, bem lá no fundo. Essa área, o governo criou uma legislação separada. E os royalties dessa área vão para um fundo, para uma conta bancária, que, segundo a legislação, o chamado Fundo Social, é para estabilizar a economia. Né? No momento de crise, você pega esse dinheiro e usa. Tá? Então, esse dinheiro vai ficar guardado numa conta, vai ser investido no mercado financeiro internacional, e o lucro, o juro da poupança, o dividendo, né? Metade desse dividendo pode ser usado em educação. Okay? Então, digamos que você guarde 15 bi, né? Aí você investe, ganha 12% disso, 300 milhões você poderia gastar em educação. Né?
né? Diferente dos outros royalties, que se fosse 15 bi, seria 100%, seria 15 bi. Tá? Então, no caso do pré-sal, o volume é um pouco maior, mas era só os dividendos. Então, essa era a proposta. Só que, para fora, as pessoas compraram um resumo na mídia de que fosse 100% de todos os royalties. Então, a proposta do governo nunca foi 100% de todos os royalties. Não mexe em nada do que existe. Hoje, aí, 17 bilhões de royalties. Esses 17 não entram, né? Os futuros que não vão entrar daqui a 3, 4, 5 anos, entrariam todos. Tá? E a parte do pré-sal, que é a parte mais lucrativa, só os juros da aplicação desse dinheiro. Ok? Tá? Bem, o que é que aconteceu? Após essas manifestações todas no Brasil, a Câmara começou a fazer um pacote de bondades, né, para melhorar a sua imagem, e começou a aprovar vários projetos, dentre eles a do royalties. A intenção do governo era acelerar a votação e aprovar do jeito que mandou. Só que as coisas não saíram do jeito que o governo queria, né, e quase que aprovava 100% de todos os contratos, que seria a proposta mais, mas não conseguiu aprovar, convenceram lá, porque como entrava o interesse do Rio de Janeiro e de outros estados, aí bloquearam, não aprovaram, porque o Rio de Janeiro ganha bastante dinheiro com isso, não queria gastar só em educação, quer continuar gastando do jeito que gasta hoje, né? Então, esse pessoal estava mais antenado, não deixaram passar. Mas na parte do pré-sal, o que foi aprovado na Câmara foi 50% do total, e não do dividendo. Né? Eu diria o seguinte, depois da aprovação da queda da tarifa, em série, no Brasil inteiro, que era uma coisa muito difícil de acontecer, porque o empresário de ônibus tem poder muito grande sobre as autoridades, né? Em tudo quanto é governo, eu digo que essa mexe com mais interesses, mais complicado do que a outra. Tá? Por quê? Porque o que é que significa você usar o dinheiro do pré-sal para estabilizar a economia? Vocês devem ter vendo aí as crises na Europa, né? Teve a crise dos Estados Unidos. Tem uma crise, aí o banco vai à falência. Né? Aí o governo socorre o banco. Ou seja, ele tem uma poupança de emergência e ele socorre aquela empresa. Né? Então, é um dinheiro para ser usado para salvar as empresas de falência quando tem uma crise. E a Câmara decidiu que, desse colchão, digamos assim, que era 100% para essa tarefa, ele tirou 50%. Então, está correndo muito grande assim de que o governo vai querer rever essa decisão, porque não estava no plano dele mexer com dinheiro para outra coisa que não fosse esse colchão, digamos assim, que o pessoal chama da estabilidade econômica. Em relação aos royalties futuros, também teve uma outra mudança. Né? Em vez de 100%, ficou 75% para educação e 25% para a saúde. Dos futuros. Né? Então ficou. Dos que vem, daqui a 5 anos, digamos assim, 75% para educação e 25% para a saúde. Do pré-sal, aumentou muito. Passou aí, eu vou mostrar para vocês aqui. E não foi aprovada a destinação dos royalties dos contratos existentes. Hoje, se fosse aprovado, isso é o que existe hoje, tá? Isso é um dado de projeção de abril agora, quanto seria? Nós temos 17 bilhões e 600 em 2013 a projeção de royalties para... Isso é uma projeção porque depende da produção, tá? Depende do que o pessoal conseguir extrair. E a projeção é que chega em 2022 em 37,4. Esse daqui não entrou na lei, tá? Esse aqui vai continuar sendo gasto do jeito que é hoje. Né? Melhor distribuído ou mal distribuído como é hoje, mas os governos têm autonomia para gastar no que quiser. Vocês terem uma ideia em ordem de grandeza, a complementação da União para o Fundeb, este ano está em 10 bi. Então, se você voltasse 100% dos royalties dos contratos antigos para a educação, era quase o dobro do que a União coloca no Fundeb. Tá? Mas não passou. Tá? Aqui é o dinheiro que vai entrar, vai ser depositado no Fundo Social, a projeção de dinheiro a ser depositado no Fundo Social. Tá? Esse trabalho aí que ele teria 11 hoje, né? Vai variando, porque hoje não começou, mas você vai ter a partir de 2017 que você vai ter um volume maior de recursos, porque vai começar a ser explorado algumas áreas pela Petrobras e vai ser licitado outras agora, inclusive o posto maior, que é do Tupi, que não foi licitado ainda. Tá? Que a maior parte do pré-sal não foi licitado, nem está sendo explorado ainda.
né? Então a previsão é que de 2019 em diante você tenha aí por ano 32, 28, 43, 36 bi de depósito no fundo, tá? De dinheiro depositado. Só que a proposta do governo era que desse depósito você tirasse apenas o dividendo, né? E a Câmara aprovou que metade do depósito vá para a educação. Tá? Bem, eu fiz um quadro comparando o que é que acontece com a proposta do governo e o que é que acontece com a proposta da Câmara em termos de dinheiro. E o que é que acontece isso com o PNE. Em 2013, a proposta do governo dava 120 milhões, o que não é nada. Pensando, a educação movimenta 200 bilhões. Colocar mais 120 milhões não precisava aprovar lei nenhuma. Bastava remanejar qualquer coisa no orçamento. Na proposta, bem, esse dado aqui é um dado do relator, tá? Lá da assessoria da Câmara, tá? Então nós saímos de 120 para 5, para quase 6 bi. Então realmente teve um crescimento. Por que teve um crescimento? Porque ele pegou aqueles 11 que estão na tabela anterior, tá vendo ali em cima, e metade dele, na proposta do governo seria só os juros desses 11, e na proposta que foi aprovada é metade dos 11. Então só aí já vem 5, né? 5,5. Tá? Por isso que dá uma diferença grande. Em 2017, pela lógica do governo seria em um pouco mais de meio milhão, e pela proposta 14. E em 2022, a proposta do governo chegaria a 9, e a que foi aprovada 47,8. Né? Então há uma diferença financeira grande. Né? Bem, se não fosse a mobilização, nem não teria sido aprovado, teria sido aprovado 8. Porque nada que mexe com o mercado financeiro a gente consegue aprovar no parlamento. Tá? Com o clima geral de medo que os parlamentares estavam querendo arranjar uma boa ação, se criaram as condições para aprovar. Funcionou realmente assim. Tá? Então tem um risco grande do governo ir para cima, porque, digamos assim, vocês viram o anúncio da presidente dos pactos? O primeiro pacto que ela apresentou foi sobre responsabilidade fiscal. Não foi uma resposta para as ruas, foi uma resposta para o mercado financeiro. Que era o seguinte, ó, vou manter a estabilidade econômica, um pacto para não aumentar a inflação, um pacto para manter a estabilidade, entendeu? Todo aquele discurso no primeiro ali não tinha nada a ver com o que as pessoas estão falando na rua. As pessoas estão falando em crítica aos deputados, crítica aos parlamentares, corrupção, saúde, educação, saneamento. Ninguém está falando sobre inflação, responsabilidade fiscal, nada disso na rua. Tá? Então, aquele recado não tinha nada a ver com quem estava na rua. Né? Era para a Avenida Paulista no sentido dos prédios, né? Não do pessoal que estava na rua. Né? Nesse sentido até seria. Bem, o que é que acontece? O cenário mais provável, por isso que é importante essa conversa aqui, é que o cenário mais provável até 3 semanas atrás era que fosse aprovado da forma que o governo mandou os royalties e que fosse aprovado nas comissões no Senado o PNE recuado, retirando tudo que eu disse para vocês e mais do que não deu para falar. Tá? Só que o cenário mudou completamente. Tá? Ou pelo menos a gente espera que tenha alguma mudança. Tá? Agora, com a entrada dos jovens em cena na política, a questão ficou em aberta. Quer dizer, a Câmara e o Senado estão funcionando de forma atípica. Não sei até quando, mas acho que a semana que vem a outra ainda estão funcionando dessa forma. Bem, se o pessoal sentir que o pessoal saiu da rua, eles voltam para o funcionamento típico. Tá? Mas o que se fala nos bastidores, né, e é bom sempre a gente levar em consideração o que se fala, porque sempre eles têm um fundo de verdade, né, é que o governo quer retroagir no texto do pré-sal, tá, com o discurso de que isso vai mexer com a estabilidade econômica, e é um discurso que sensibiliza muito o Senado e a mídia, tá, e quer manter a essência das modificações que ele conseguiu fazer na Comissão de Assuntos Econômicos. E aí começou uma polêmica seguinte: o Renan Calheiros, ele é, segundo a lista do Anônimos, ele é o segundo da lista, né? Daquele vídeo, né? Das causas, né? Primeira, PEC 37. Segunda, tirar o Renan. Terceira, não me recordo agora, eu sei que ele era do segundo. Ele está fazendo um esforço sobre-humano para sair do segundo lugar da lista. Né? Quinto, sexto, sétimo, 55º, qualquer coisa longe assim. Tá? Porque ele pulou uma fogueira em 2007, que o voto era fechado, e ele pressionou os parlamentares e não foi cassado. Quando foi agora, teve 1.600.000 pessoas que foram no Avaz, é isso? Fala assim? Avaz, né? Tem 2 A, né? Avaz. Assinaram uma petição para ele não ficar na presidência. Entregaram lá no Congresso, ninguém
falou nada sobre isso, arquivaram lá, colocaram no arquivo morto lá e ele assumiu a presidência. Aí quando saiu o vídeo, mas as pessoas, além de compartilhar o vídeo, foram para a rua, começou a aparecer faixa fora Renan em vários locais. Tá? No dia do vídeo, eu estava na manifestação na quinta, já tinha várias lá aparecendo. Então o nome dele voltou à roda. O que é que ele fez? O cara mais, digamos assim, disposto a atender as reivindicações na rua é o Renan. Porque quanto mais ele transparecer isso, mais as pessoas dizem, não é tão mal assim, né? Até que ele está se comportando direito, né? Então, vamos relevar. Então, pode ser que o interesse do governo do Renan não seja um coincidente nesse momento, né? Mas, terça-feira, ele queria colocar na próxima semana já a votação do PNE no plenário. O que é que acontece? Um projeto de lei ele tramita nas comissões e depois vai para o plenário. Tem que passar por todas as comissões. A menos que seja aprovado um requerimento de urgência. E aí tu esquece as comissões, manda para o plenário e o presidente da casa nomeia um relator para apresentar um relatório no plenário. É assim que um projeto vai direto para o plenário. Ou ele já está pronto e ninguém colocava na pauta, ou ele não está pronto e você fura a fila. Aí ele estava propondo furar a fila. E aí todo mundo começou a dizer o seguinte, mas é para furar a fila só para dizer que aprovou e aprovar o que mudou aqui no Senado? Ou é para furar a fila e aprovar pelo menos o que foi aprovado na Câmara? Que a depender das duas hipóteses, a gente concorda ou não. Né? Se for para dizer que aprovou o PNE, para dizer, olha, já tem meta, já tem tudo, deu uma resposta para as ruas, mas aprovar uma coisa pior do que foi aprovado na Câmara, ninguém concorda. Né? Se for para tirar o relatório da Comissão de Assuntos Econômicos e aprovar pelo menos o da Câmara, que era melhor, tudo bem, já é um avanço. Melhor do que ficar engavetado. Então, há uma inquietação, porque ninguém sabe o que é que realmente o governo vai fazer essa semana em relação ao Plano Nacional. Tá? O que se fala é o seguinte, que na terça-feira vai voltar os royalties e corre o risco de derrubar essa questão dos 50% do pré-sal do total. E voltar os 50% dos dividendos. E corre o risco de, em seguida, ou apressando as comissões nessa semana e votando na outra, ou indo direto para o plenário, aprovando o requerimento na terça e colocando na quarta, né? Você votar o texto sem certeza de qual vai ser o texto que vai ser votado. Isso depende muito de que clima os parlamentares sentirem em torno deles. Como eu falei para vocês, se eles sentirem que a coisa está diminuindo, né? Isso aqui é a faixa que o pessoal levou, fiz uma homenagem aqui, a faixa que o pessoal daqui da educação levou lá para a manifestação. Devia estar muito frio, né? Porque o cara estava todo empacotado. O pessoal já vai meio empacotado por outros motivos, né? Eu acho que o pessoal já vai empacotar assim porque a Glória Calil disse que se a gente fosse com um casaco, as bombas não pegavam a gente, né? Pode ser isso. Porque as meninas são mais corajosas. Bem, caso a pressão na sociedade continue forte, a tendência é que o Congresso continue aprovando coisas positivas. Tá? É uma pré-condição. Porque eles podem achar que eles já fizeram bondade suficiente. Tá? Não só o Congresso, como o presidente, como o Supremo. Né? Agora mesmo eu estava vendo que o deputado Donovan foi preso, está na papuda já. Né? Se entregou. Ele estava escondido, mas estava escondido aqui em Brasília. Eu pensei que estava escondido assim. Eu sou do norte, toda vez que algum bandido é encontrado, sempre está escondido lá para minha terra, né? Já viram assim, quando tinha aquele programa, como é que é, Linha Direta, né? Aí ele colocava uma foto. Toda vez que encontrava o bandido, ele estava em alguma cidade pequenininha, escondida no norte lá. Mas ele achou que estava mais ambientado se ficasse por aqui. Ele estava numa rua aqui de Brasília quando foi preso. E ninguém encontrava ele por aqui, né? Há 3 semanas, muita coisa que foi alcançada seria impensável. Tá? E o eixo da mobilização, qual é a pergunta que uma pessoa me fez? O seguinte, bem, tem alguma coisa tramitando no Congresso que poderia traduzir o que aquela criança estava na faixa? Já que padrão FIFA não existe, a gente nunca trabalhou com esse conceito, digamos assim, em termos matemáticos, né? Não tem como mensurar. Eu diria, os 10% do PIB. Por quê? Porque ele obriga que União, estados e municípios aumentem os recursos reais para a educação. Tá? Então, se tirar a palavra pública, significa você sair de 10%, que a gente vai brigar para que cumpram, para 8,7%. Certo? Então, rebaixa, digamos assim, perde. Pra vocês terem uma ideia,
não é fácil alcançar 10% se você não tiver mobilização e não tiver disposição. Mesmo melhorando o projeto do royalties, ele representa em 2022, que vai ser o melhor ano, né? Quando a produção de estiver no auge, em 2022 ele representa 1% do PIB. Ou seja, a gente precisa de mais 4% de aumento. Tá? Então ele não resolve, não é uma forma milagrosa como a presidente vive falando no 1º de maio. Pronto, já resolvi o problema, já mandei do royalties. Já tem dinheiro para educação. Não é verdade. Bem, mas é melhor já ter 1% garantido do que vinculado e correr atrás dos 3,7% que faltam. Tá? Do que não tem nada vinculado e correr atrás dos 4,7%. Mas melhorou o caminho, 1/4 do caminho se resolve via os royalties. Se fosse todos os royalties, você chegava em 2%, em quase 2%. Já chegava mais perto. Tá? Então, digamos, nesse cenário é que a gente precisa discutir o seguinte: qual é a participação dos estudantes de Brasília que estão na área de educação, dos professores da área de educação, seja aqui, seja nas escolas de educação básica, para que isso aconteça. Né? E como você tem uma manifestação que não tem um comando, né, ou que não reconhece comandos, digamos assim, né, com todos os problemas que isso... As virtudes e os problemas, que a virtude é porque dá pelo menos assim, faz as entidades representativas pensarem se elas estão bem representativas mesmo. Tá? Já é bom isso, né? Mas, por outro lado, tem os efeitos colaterais aí que quando você precisa ter uma voz de comando e alguma confusão, não tem ninguém para dizer, né? Só dá para correr, né? Tá? Então isso também tem problemas. Mas neste momento, eu vi muitas manifestações que além daquela faixa tinham 10%. De vez em quando aparece assim, eu acompanho, aparece. Mas isso não se tornou uma bandeira numa das causas, assim, sabe? Né? Continuou só a questão do padrão FIFA. Você precisa converter isso em alguma coisa sólida no plano nacional. Então, aprovar o plano é uma boa resposta. Mas não pode ser qualquer plano. Se for um plano que a União se esconda, ele não vai ser efetivado. Porque sem dinheiro novo do governo federal, você não consegue chegar nos 10%. Tá? É improvável porque estados e municípios não têm recurso suficiente para poder dar esse salto. Isso pensando só na área da educação, né? Sem pensar nas outras demandas. Então, qual é a necessidade que a gente tem? Então é o seguinte: o que a gente pode fazer para que na terça-feira não tenha esse recuo, para que o governo se sinta pressionado a recuar em relação ao relatório do Pimentel e volte pelo menos o texto da Câmara, certo? Que está melhor e tinha 10%. E saiba que se ele mexer com 10% da educação pública, ele não vai resolver o problema das mobilizações. Se essas mensagens forem passadas, a possibilidade de vitória aumenta. Né? Eu estava falando para algumas pessoas, eu encerro com isso, que eu sou uma pessoa muito realista. Né? Eu me considero, pelo menos. E as pessoas me acharam muito otimista nesse final de semana passado. É lógico, se você vê as pessoas se mobilizando, né, eu faço parte da geração que esteve nas diretas, que esteve no impeachment, né, que o tempo passa muito rápido. Né? Veja, tem pessoas que estão mais antigas, porque em 85 fui na rua contra o Sarney e o Sarney continua aí também. Certo? Né? Então tem uns que são persistentes, assim, né? O Collor foi cassado, cumpriu a pena e já voltou, entendeu? E virou senador. Então, tem gente que está mais tempo do que a gente. Né? E nas diretas era bem novinho. Né? Então, ver as pessoas se mobilizando novamente é muito salutar. Independente assim, do juízo de valor que você faça, as pessoas se mexer, significa que as pessoas estão mais predispostas a lutar por determinadas causas, por determinados interesses. E ver os governos acuados, tendo de acelerar processos, é muito bom. Tá? Eu estava falando com meus alunos que eu participei um dia que marcou muito, foi o dia da votação da emenda Dante de Oliveira, tá? Nas diretas. Porque a campanha das diretas não foi vitoriosa plenamente. Nós perdemos a votação. Tá? Nós dormimos sonhando com as diretas e acordamos com o colégio eleitoral elegendo o Tancredo e o Sarney. Aí, para piorar o nosso pesadelo, o Tancredo morreu e o Sarney assumiu. Tá? Né? Mas não era isso que a gente estava reivindicando na rua. Não era que tivesse colégio eleitoral, que era a forma dos generais terem sido eleitos. Né? O Geisel foi eleito assim, o Médici foi eleito assim. Entendeu? Né? Bem, mas conseguimos tirar os militares, infelizmente sem punir nenhum. Né? Foram para casa como se não tivesse nada acontecido, ninguém tivesse morrido.
fizeram uma transição consentida, mas voltou à democracia. E essa geração que está na rua agora é uma geração que viveu a democracia. Né? E que eu acho que, assim, cansou de não ver os frutos da democracia, os frutos materiais da democracia, assim, nem os imateriais também. Né? Então é muito salutar. Né? E ver os governos, digamos assim, recuando, né? Talvez eles estavam tão acostumados que as pessoas estavam acomodadas que tomaram um susto, né? Quando as pessoas foram para a rua. Né? Então é salutar. Não sei quanto tempo vai durar o susto. Tá? Né? Porque o pessoal se reorganiza e não vai largar o osso facilmente. Tá? Então, eu acho que para nós da educação é um chamado, assim, acho que tem uma chance muito grande de a gente conseguir alguma vitória. Eu estava muito mais pessimista com o resultado do PNE 3 semanas atrás. Eu não vi a gente se mobilizando para confrontar. E a crítica que as pessoas fazem às entidades estudantis, populares, sindicais, ela tem uma procedência. Né? Eu tenho um blog na educação e eu coloquei por que a gente perdeu na Comissão de Assuntos Econômicos. Né? Porque a gente substituiu a mobilização pelos gabinetes e pelos conchapos. A gente achava que se fosse uma comissão, presidente de entidade, 10, 15 entidades, um monte de sigla, fosse lá negociar, conseguia garantir o nosso direito. E não levou ninguém. Não tinha pressão externa. Né? E aí mostrou o limite disso. Né? De que não era, o governo não levava tão em consideração a opinião das entidades quando ele não concordava, né? E que você não tinha uma massa atrás que lhe fazia representado. Né? Certo? Né? Então mostrou a fragilidade assim, do peso que as entidades tinham uma hora que não pega para capar quando envolvia muito dinheiro. Tá? Bem, agora você tem uma massa, mesmo que não esteja seguindo essas entidades, mas na rua, e os governos mais acuados. Então, eu acho que tem um momento que a gente pode ter algum ganho. Agora, tem de ter alguma mobilização, né? Pela internet, pelas redes sociais, de boca a boca, não sei como é que vai ser, entendeu? Mas se terça-feira o governo sentir que as pessoas voltaram para casa, vai acontecer aquele primeiro cenário. Porque volta à normalidade, e a normalidade é um Senado muito mais conservador do que a Câmara. Né? Eu termino com isso. Os deputados são mais sensíveis, não porque se converteram, são mais pessoas sensíveis individualmente. É que para você se eleger deputado, você tem que catar voto. É muita gente que disputa aquela vaga. Né? E você se elege com poucos votos. Para você ser senador, é uma eleição majoritária, igual eleger um governador. Então, é a cúpula da cúpula. Né? São ex-governadores, ex-presidentes. Né? Nós tínhamos 3 ex-presidentes no início dessa legislatura, como senadores. Sei quantos ex-governadores. Então, é gente saudada que já tem, assim, não está cantando voto no meio da rua, sabe? É menos sensível, digamos, às demandas. Né? Mas, assim, eles tomaram um susto muito grande com um volume de pessoas que foi para a rua. Disseminado em tudo quanto é estado. Né? Bem, era isso que eu queria colocar. Não sei se ajudou assim, para o pessoal entender assim, qual é a situação. Assim, mais do que entender o problema, é saber o seguinte, é o que fazer para que o cenário mais pessimista não aconteça, entendeu? Num momento otimista, quer dizer, você tem muitas pessoas predispostas a se mobilizar. Né? Às vezes todos os dias, né? Alguma manifestação. Então significa que a gente tem condição de organizar e levar bastante gente na terça? Provavelmente tem. Né? Tem de ver como, né? É isso. Não sei se ajudou a esclarecer aí algumas coisas. Vamos lá? Alguma pergunta sobre os royalties? Tentei diminuir as tabelas assim porque é meio... Até, olha lá, todas as contas do MEC... Tem transmissão ao vivo. Então, ali está dizendo que é 10% do PIB para a educação pública. Isso para... o 10% seria, por exemplo, o investimento que se faz nas entidades privadas, por exemplo, as escolas, universidades que o governo está patrocinando. Isso não estaria dentro dessa margem aí de...
olha lá, todas as contas que eram feitas até um mês atrás eram feitas dessa forma. Nós temos os dois indicadores. Se você perguntar quanto é que em 2011 o Brasil gastou em relação ao PIB com a sua própria rede, 5,3. Se você perguntar quanto que o Brasil gastou somando tudo, 6,1. Então, lógico, é mais fácil chegar em 10 com 6,1 do que 5,3. É quase 1% a mais, tá? que entra nesse recurso. Quem começou e o governo queria 7% para a escola pública. A sociedade 10% para a escola pública. Todo o debate era esse. Quando estava para ser aprovado o projeto na Câmara, o Vagnoni, que era o relator, né, estava propondo uma intermediária, 8,3. Vamos ficar no meio termo. Nem o governo, nem as entidades. Os deputados estavam já aceitando isso. Com aquela lógica seguinte, bem, não dá para tirar 10, vamos tirar pelo menos 8. No dia da votação, ia ganhar 8,3 para a educação pública. E aí ele mudou, a assessoria dele, nem a assessoria dele sabia, algum criativo lá do governo ajudou ele, e ele mudou a redação e retirou o público e colocou total lá no caso. Tá? E aí descobriram que ele estava fazendo o que a gente chama na minha terra de roubo de galinha. Estava aprovando um negócio sem ninguém saber. Né? E aí as pessoas se revoltaram e aprovaram os 10. Assim que os 10% ganhou na Câmara. Porque não tinha essa mobilização toda naquele momento e o governo tinha maioria. Tinha tido uns 3 jantares no Haddad, que era o ministro na época, com os deputados, tentando convencê-lo de que 8 dava para aceitar. Né? Porque tinha uma resistência muito grande das pessoas que estavam na comissão de aceitar 7. Né? Então foi 10, porque tecnicamente era para ser 10, mas porque os parlamentares se sentiram traídos pelo relator, que tentou passar uma conta sem discutir com ninguém. Bem, aí veio 10, da educação pública. Quando chegou aqui, no Senado, né, lá no Senado, o que aconteceu? O relator voltou, o governo se reorganizou, né, pressionou o relator, ajudou ele a fazer o relatório, e aí ele bancou o que o Ângelo Vagnoni tentou fazer por baixo dos panos. Ele disse não, né, a escola privada é muito importante, sem ela a gente não vai cumprir o plano, e tem que incluir isso na despesa, tipo assim, eu não tenho dinheiro para fazer 10 só para nós. Na prática era isso que ele queria dizer. Né? E isso tem uma consequência nas áreas, em 3 áreas. Porque nas áreas que estão universalizadas, as crianças já estão na escola. Aonde é que tem o problema? Na educação infantil, e só 20% está em creche. Né? Ainda temos 23% fora da escola em pré-escola. Tá? Então, de 0 a 5 anos, tem muita criança fora da escola. E no atendimento em creche, 36% é privado. Só que esses 36% privado não é de classe média, tá? Né? É muito convênio precário que as prefeituras fazem para não precisar construir escolas públicas. Tá? Não é só FIES, ProUni não tem, os convênios lá na ponta também. Tá? Bem, onde é mais problemático também? No ensino profissionalizante, porque 57% é privado, e o governo acabou de aprovar uma lei, que é o Pronatec, para dar bolsas para o Sistema S. Né? Prioritariamente, para aumentar as matrículas via bolsa. E essas bolsas são mais baratas do que construir um IFET, um Instituto Federal, né? Como de Brasília, como tem aqui, né? Que é bem grande, né? Daqui de Brasília. Tem vários campos, né? E no ensino superior. No ensino superior você tem 26% de matrículas públicas, somando municipal, estadual, USP, Unicamp, as universidades estaduais do Norte e Nordeste, mais a UEG, né? Somando todo mundo e mais as instituições federais. 74% é privado. Tá? Então, quando você vai fazer a conta, se eu digo, eu vou manter só 26%, dá um valor. Se eu digo, vai ser 40% dessas novas matrículas públicas, dá outro valor. Tá? Então, quando o governo mandou o projeto de lei lá no início, que era 7%, escondido veio uma planilha, posso mostrar para vocês, enquanto o pessoal conversa aí, tem aqui, que dizia o seguinte, que era 7% por quê? Porque o número de matrículas no ensino superior ia continuar em 26%, e dessas novas matrículas, ou seja, seriam 26% das novas matrículas públicas. Metade seria a distância. Isso não estava na lei, estava na planilha do MEC que ele enviou para o parlamento. Posso mostrar para vocês aqui. Né? Então, a conta, você tem que ter a memória de cálculo para saber por que dá 10, por que dá 7. Tá? Se eu disser
Se eu colocar na lei que vai ser um investimento total, eu estou dizendo que eu vou investir para aumentar o hiato entre o gasto total e o investimento direto. Eu vou aumentar o investimento meu na rede privada porque vai sair mais barato. Dar uma bolsa para o SESI, para o SESC, para o SENAI, para dar matrícula, do que fazer um IFET. Né? Continuar investindo no ProUni e no FIER do que fazer vaga na pública. Fazer à distância em vez de fazer presencial. Né? Isso estava escondido, que só veio numa planilha separada. Tá? A mesma coisa na educação infantil. Né? Por quê? Por que São Paulo tem uma fila de vagas, de pessoas querendo vagas, e você tem um monte de convênio com escola comunitária, sendo a prefeitura mais rica? Não é nas prefeituras pobres que acontece isso, não. São nas grandes cidades, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem mais matrícula comunitária precária, não é na pequena cidade. É onde tem mais mobilização, tem mais demanda, onde tem mais periferia, que as pessoas trabalham, saem de casa, deixam os filhos sozinhos, então pressionam mais para a creche. Né? É onde tem mais indústria. Né? Ao contrário do que a gente imagina, que é nas cidades pequenas, que o pessoal ainda consegue ter gente para tomar conta dos filhos em casa. Né? As mulheres nem todas estão no mercado de trabalho. Né? Quando você pega os grandes centros, está todo mundo trabalhando e deixando os filhos sozinhos. Então a pressão por creche é maior. Né? Então, essa polêmica foi introduzida pelo governo no final da votação na Câmara e agora no Senado de novo. Se você verificar os documentos do MEC anteriores, todos trabalhavam em cima de investimento direto. Né? Só que o governo tem investido muito dinheiro no indireto. Né? Tem aumentado o número de bolsas para o ProUni, tem aumentado o dinheiro para o FIES, tem aumentado bolsas no Pronatec. Então, ele viu o seguinte, em vez de criar uma vaga pública, eu posso criar 2 particulares. Mas o cara que vai estudar vai ficar satisfeito. A faculdade não é igual, não é uma Brastemp, não é uma UNB, é uma Facitec, mas tudo bem. Entendeu? É melhor do que estar fora. Né? E se eu conseguir incluir pessoas mais pobres, então eu ainda vou ganhar um bônus nisso, porque eu fiz uma política inclusiva. Entendeu? Lógico, quem está na vaga, lógico que está satisfeito. Né? Eu me endivido a juros abaixo do mercado, a longo prazo, e o governo paga para a empresa. A empresa fica satisfeita porque ela não tem inadimplência. E eu fico satisfeito porque eu não vou precisar pagar agora, senão não estudava. Bem, vamos ver o que é que eu vou fazer no futuro se eu vou ter dinheiro para pagar. Né? Aí já são outros 500. Mas se tiver inadimplência, a inadimplência é do governo. Né? Dever para o governo é uma coisa, dever para um banco ou para uma empresa é outra. Né? O governo não vai entrar na justiça para tomar a casa dele. Né? E se todo mundo ficar devendo, vai acabar anistiando no futuro. Teve uma entrevista do dono do Anhanguera e da Unopar, né, que agora juntaram, que ele disse que 40% da receita desse grupo vem só do FIES. Ou seja, sem o FIES, a inadimplência dele estava lá em cima. Né? E a melhor coisa para o empresário é você saber que você não precisar cobrar. Né? Não sei se respondeu assim onde está a polêmica. Então, essa questão do público é muito importante para você não reduzir a conquista da Câmara. Tá? E o problema do 10% não é uma bandeira mágica. Ele foi uma conta que se chegou de quanto custaria meta por meta. Tá? Só que a memória de cálculo do governo e da sociedade civil é diferente. Eu dou um exemplo do ensino superior. Se você disser que vai ser 40% de 3 milhões de vagas novas, quase 4 milhões, tá? De vagas novas no ensino superior vão ser públicas, vezes 15 mil, que em 2009 era o custo de um aluno no ano, vai dar X. Se eu disser que é 26% de 4 milhões e metade só vai ser presencial, o custo vai ser menor. Então, se eu jogar mais para o mundo privado, eu faço com menos de 10. Tá? Isso pode dar certo no ensino profissionalizante parcialmente, porque o público-alvo não pode pagar todo. Tá? Né? Uma parte do ensino superior, viu o subsídio, você consegue, talvez ampliar um pouco. Tá? Mas na educação infantil é mais difícil, mas você está propondo uma educação mais precária. Né? Tá? A distância no público e precária no privado. Então tem consequências em relação à qualidade. Já, em vez de ser um padrão FIFA, vai ser um padrão Confederação de Futebol do Tahiti.
né? Ou da Nigéria, né? Um problema. O pessoal simpatiza muito com o Tahiti porque a gente adora dos fracos e comprimidos, né? Mas padrão Congo, Nigéria, assim, já daria, né? Não precisa ser um padrão FIFA também, né? Luiz, chegou uma pergunta aqui via WhatsApp. Foi encaminhada pela professora Daniele. E ela pergunta o seguinte, Luiz, quem se beneficia mais com a data do contrato dos royalties de 2012? Se não houvesse essa data, quais seriam os resultados efetivos dos royalties para a educação? Essa é a questão dela. Uma outra coisa que eu gostaria que você falasse um pouco, para que os alunos entendessem, quer dizer assim, além do 10% para a educação pública não ser uma conta mágica, ela é baseada também numa definição de que é de custo aluno, né, de quanto custa um aluno de qualidade. Então a gente não está falando se está no discurso do governo que nós queremos oferecer educação e educação de qualidade, então a educação de qualidade tem um preço, né? E é a partir dessa perspectiva da educação de qualidade que se diz que é preciso alcançar os 10%, né? Do PIB. E se eu quero oferecer educação de qualidade também, eu preciso garantir as fontes de financiamento que possibilitam a oferta dessa educação de qualidade. Então, você queria colocasse isso para os meninos e que vocês também, agora é a hora de vocês tirarem todas as dúvidas, né, esclarecer tudo. Aqui é bem esse espaço de que a gente está entre a gente mesmo para esclarecer isso. E ao fazer isso, vocês estarão ajudando quem está assistindo de casa, quem está assistindo no trabalho. Essa transmissão vai ficar gravada, vai ser disponibilizada no YouTube. Então, assim, poderá ser acessado por qualquer um depois, não só hoje, mas depois. Então, isso é muito importante, que essas questões que a gente pensa que são bobinhas, mas, na verdade, não, as pessoas estão em casa sem saber, sem esclarecimento disso. Isso é fundamental para que as pessoas possam ir para a rua fundamentadas e pedindo as coisas certas, né? Pedindo não, né? Lutando, requerendo, exigindo, porque, afinal de contas, são os nossos impostos que estão sendo utilizados para que isso seja garantido. Deixa eu ver. São pelo menos duas perguntas diferentes. Primeiro é o seguinte: quem é que se beneficia de não colocar os contratos? Tá? Eu diria que os governadores do Rio e do Espírito Santo que entraram no STF para não repartir o recurso. Então, apostando que não vai repartir o recurso, eles não seriam obrigados a gastar mais com a educação. Em segundo lugar, se beneficiam, caso o STF decida favorável à repartição mais igualitária, os governadores e prefeitos que não teriam uma vinculação obrigatória do dinheiro. Então, eles receberiam mais recursos com essa decisão de livre uso, né? O que é o sonho de consumo de vários prefeitos, né? Que são contra qualquer vinculação para a área social. Tá? Então, esses dois aí, em qualquer uma das hipóteses, os governantes se beneficiam disso. Em termos econômicos, significaria colocar em 2022 mais 37 bi naquele 47. Seria passar de 1 para 2% praticamente do PIB. De 1,1 para quase 2. Então, tem um impacto considerável. Por quê? Porque há uma produção já existente, o petróleo é quase superavitário, né? Quase autossuficiente, né? De petróleo, e toda a produção de petróleo já existente está fora dessa conta. Então não é uma coisa irrelevante, é muita coisa. Né? Hoje estamos com 17 bi de royalties e a tendência é chegar a 37. É verdade que a área principal de produção futura, que é o pré-sal, não está nessa conta porque a produção hoje é muito pequena. Tá? Mas significaria que na primeira etapa do plano, nos primeiros 5 anos, você teria dinheiro novo. Olha aqui, principalmente se caísse se o STF confirmar a decisão mais igualitária, o efeito dessa medida seria muito grande. Você teria aqueles números lá embaixo, 17, 21, 23, 27 e 26, nos 5 primeiros anos, tá? Que não estão. Né? Seria o equivalente a você, digamos assim, ter uma complementação, mais uma complementação e meia, depois mais 2 complementações do Fundeb, né? Fazendo uma conta rápida, digamos assim, se você pudesse juntar esse recurso num canto só, se você dobrasse a complementação do Fundeb, hoje, no ano passado, com o Fundeb, nos estados mais pobres, a gente teve R$ 170 por aluno mês. E pagou a educação que tem hoje lá. Você poderia dobrar o valor e chegar a 340, digamos, em número do ano passado. Então, não é tão pouco recurso, é um dinheiro, assim,
ter uma ideia, o cálculo o cálculo da campanha nacional é que para equipar e pagar melhor os professores do Norte e Nordeste, em 2009, que tem que atualizar esse valor, dava 16 bilhões. Então, um ano de royalties é equivalente a você elevar o padrão de qualidade para um outro patamar do Norte e Nordeste. Tá? Então, é muito significativo. Tá? É óbvio, digamos assim, que a gente fala de bilhões assim, não são coisas concretas para o cotidiano nosso. Tá? Mas eu vi o pessoal falando lá no Congresso, o ano passado, nós economizamos dinheiro da União. Nós pagamos imposto e a União não gastou, depois usou esse dinheiro na dívida pública, para comprar títulos da dívida dela, pagar os juros. 88 bilhões. Os estados e municípios pagaram para a União, né, de dívidas contraídas, empréstimos do título do Tesouro, dívida pública, 66 bilhões. Vocês já pagaram alguma coisa na conta única do Tesouro? Quem estuda na universidade sempre paga alguma taxa na conta única do Tesouro, né? A conta única do Tesouro tem até um problema de semântica, porque ela é única, mas tem várias contas únicas, né? O que é uma contradição na língua portuguesa, né? Porque única teria que ser só uma, né? Mas somando as contas únicas, né, que não são únicas do Tesouro, você aplica esse dinheiro. São trilhões que circulam lá. Foram 33 bilhões só de juros de aplicação financeira. Foi tudo para o pagamento da dívida. No ano passado, o lucro das estatais, Banco do Brasil, Caixa, Eletrobras, Petrobras, que é a parte do dividendo do sócio, que é o governo sócio majoritário, foi 28 bilhões. Né? Foi apresentado lá no Senado uma emenda, né, que o relator Pimentel não aceitou, que metade desse lucro das estatais fosse para a educação. Só o lucro das estatais seria mais do que dos royalties. Então tem outras fontes possíveis. Por que o lucro das estatais tem que ir para o mercado financeiro? Se a demanda principal é com uma educação, uma saúde padrão FIFA. Entendeu? 14 bilhões do ano passado daria para garantir biblioteca, quadra, laboratório para as escolas do Norte e Nordeste, por exemplo. Quase tudo que estava lá na conta nossa que a gente fez, que estava 16 para instalações. Então, é um problema de prioridade. Né? Por isso que eu acho que foi muito importante a aprovação na Câmara, não porque resolve o problema, é pelo precedente. É porque mexeu com dinheiro que ninguém topa mexer. Como se fosse uma cláusula pétrea que ninguém pode mexer, é o seguinte: no que está reservado para os credores, ninguém mexe. Só que é justamente porque os credores estão levando é que falta dinheiro para o resto. Né? Então você não vai emitir mais moeda, porque não adianta nada, pode desvalorizar a moeda. Você tem que tirar da onde tem algum dinheiro. Tem de redefinir prioridades. Senão não vai dar certo a conta. Né? Então, digamos assim, melhoraria bastante. Não resolve, você tem que buscar outras fontes. Tá? Principalmente o royalties, o formato que foi aprovado é que ele vai acontecer de forma melhor daqui a 5 anos. Então você vai ter 5 anos do plano em que você não vai ter recursos novos suficientes. E é justamente o prazo que a Constituição Federal dá para que todas as crianças de 4 a 17 anos estejam na escola. Então tem uma pressão, apesar do plano ser de 10 anos, tem uma parte do plano que tem que ser cumprida em 5. Agora em 3, na verdade, porque já todo mundo está atrasado. Tá? Então, quando chegar em janeiro de 2017, né, o direito ao ensino obrigatório vai ser de 4 a 17 anos. E você tem 1,5 milhão de crianças que estão fora da escola de 4 a 5 anos, outro 1,5 milhão de 15 a 17 anos, quase 700 mil de 6 a 14 anos, e toda essa geração tem que estar na escola. Então, se você não colocar dinheiro novo agora, você não consegue cumprir em 3 anos, vai adiar um pouco isso só quando entrar dinheiro do pré-sal. Então, o plano já está... Você não pode pensar no plano como se ele fosse começar Então, adia o plano para começar em 2019. 2019 a 2029, então, para ser mais sincero financeiramente. Porque você não tem um volume de recursos novos significativo para resolver o problema. Né? Agora, eu acho que o momento atual está propício, digamos assim, para que se mexa nessas coisas. Tá? Eu, assim, com a experiência assim, de convivência com o governo, eu digo, mesmo com as mobilizações, o governo vai tentar derrubar essa questão que foi aprovada na Câmara. Porque é um problema assim, de lógica no governo. O governo acha mesmo assim, que
a principal virtude dele é manter a estabilidade econômica via pagamento dos credores. Foram 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de Lula, 2 de Dilma, mais 2 do Fernando Henrique quando estava com o governo Itamar. 8, 16, 18, 20 anos. É a idade das pessoas que estão na rua. Que é a mesma política. Desde que o Itamar assumiu e colocou o Fernando Henrique como ministro, que fez o Plano Real, a mesma lógica de superávit vem desde lá. Mudou de partido, brigaram os partidos, mas a lógica se manteve. Né? É como se fosse um negócio que você não pode mexer. Só que aí foi esgotando, a consequência você ter o caos no transporte urbano, no saneamento, entendeu? Na saúde, na educação, que você está vivendo. Eu vi um artigo do Maringoni, que é um cartunista, mas é de São Paulo, que ele disse que melhorou a vida das pessoas da porta da casa para dentro. As pessoas estão consumindo um pouco mais gente está consumindo, né? Todo mundo tem um celular, né? Vão mudando, assim, tem assim, os eletrodomésticos, etc., isentaram, mas da porta para fora da casa das pessoas a vida não melhorou. Ela sai de casa, quando vai pegar o ônibus está caindo aos pedaços, a tarifa é cara, o metrô é uma sardinha em lata, entendeu? Aliás, tem coisa mais exótica que paulista está reclamando do ônibus e brasiliense não está, né? Eu acho assim um contrassenso isso, porque para ver como as pessoas vão se tornando mais exigentes, né? Teve um aluno meu que perguntou o seguinte: mas você é favorável a esse negócio de quebrar as coisas? Depende. Se eu morasse numa cidade satélite, pegasse um ônibus que tem aqui todo dia e tivesse a oportunidade de queimar um ônibus, quem sabe? Né? Porque se você todo dia está ali, revoltado com aquilo, aparece alguém propondo, você vai junto. É difícil não resistir se a situação é muito precária. Então, o que é que o Maringoni dizia? Da porta da tua casa para fora, a vida está mais insegura, com mais violência, né, com transporte precário, né, com saneamento não acontecendo. Você, mesmo quem não está na escola pública, ouve falar que a escola é ruim, né, porque uma parte das pessoas não estão na escola pública, mas sabem que está. Saúde, toda hora você vê na televisão, mesmo que não vá no posto de saúde, está vendo que está ruim. Né? Então, o sentimento é o seguinte: não resolveram, né, os principais problemas urbanos, né, que nós temos. Né? Fora a questão indígena, a questão de conservadorismo, né, de violência sexual, quer dizer, a lista seria enorme, tá? Não só as econômicas. Tá? Então, esse é um debate. Agora, eu acho que na nossa área, digamos assim, que é a área da educação, você tem muito para fazer, precisa de recursos para fazer isso. Né? E eu acho que a gente tem que aproveitar essa mobilização para assim, chegar num patamar que corresponda aos anseios, pelo menos parcialmente, do que as pessoas estão colocando na rua. Né? Eu não acho que os governos estão ouvindo as vozes. Eu acho que os governos estão com medo das vozes. É diferente. Mas se tiver um jeito assim de dar um desdobro, né? Vamos passar, vai passar o jogo do Brasil, vai passar a Copa, vem as férias, entendeu? As pessoas sempre apostam assim que as pessoas vão voltar para casa. Né? Eu não acho que é isso que vai acontecer. Eu não acho que as mobilizações vão continuar no mesmo nível o tempo inteiro, que é muito difícil acontecer isso. Né? Mas eu acho que toda vez que se convocar mobilizações por causas que estavam presentes na manifestação, as pessoas vão. Porque as pessoas vão estar... Viram que quando elas se mobilizam, elas conseguem as coisas. E isso é muito educativo. Né? Quer dizer, ninguém fica dando murro em ponta de faca. Né? Você vai, não consegue nada, na outra vez você não vai. Mas se você foi, conseguiu uma vez... Né? Se você for chamado e você estiver convencido que aquilo é justo, você vai. Né? Vai ter mais força para fazer, para se mobilizar. Então as pessoas estão com mais coragem. Né? Eu estava dando um exemplo que é o pessoal lá da BR-040, né? Ali de Cidade Ocidental, Valparaíso. O pessoal só conseguia fechar a rodovia quando morria alguém atropelado. Quando era um negócio escandaloso, assim, o pessoal fechava durante 15 minutos, mas era pouca gente, aí tiravam. Todo dia agora o pessoal está fechando rua, porque dá 300 pessoas, dá 500 pessoas, os que vão já estão com mais coragem, entendeu? Né? Há um clima, até quem está no engarrafamento se apoia também, então tem um clima mobilizador no país, porque mudou um pouco assim a forma das pessoas enxergarem isso. Tá? E isso não vai passar, assim... porque o Brasil pode ganhar da Espanha, né? Porque coisas impossíveis estão acontecendo, né? Por que a gente não pode? Né?
tudo é possível, entendeu? Né? Inclusive conseguir ganhar da Espanha com o time que a gente tem. Né? Então, vai que acontece uma coisa dessa, as pessoas vão se animar. Bem, só o fato de você ter tido mobilização no horário do jogo, e não é só a mobilização geral. Eu fui fazer uma palestra ontem em Macapá, na conferência municipal da CONAI. A palestra estava marcada para 5h30, não 5h15. O jogo começou 4 horas, né? Quer dizer, estava no segundo tempo do jogo. E as pessoas estavam lá para assistir a palestra. Em outros tempos, você teria o cuidado de não marcar, porque sabia que as pessoas não iriam. Por que as pessoas nem se preocuparam com isso? Porque começa a ter um clima seguinte, não é, as pessoas vêm. Né? E as pessoas foram. Né? Acho que o celular ajuda muito, né? Que você assiste o jogo no celular também, já melhora, né? Já não precisa ficar vendo a televisão, né? Tem essa facilidade. Mas as pessoas foram. Né? Até o Senado funcionou na hora do jogo. Né? Que é mais difícil ainda. Né? Bem, talvez eu queria até fazer uma pergunta, viu, Catarina? Não sei assim, porque normalmente as pessoas. A pergunta é a seguinte: é se. Eu sou muito novato aqui, não sou tão novo, mas sou novato aqui. Tá? Né? Eu não sei, assim, qual é o. Assim, eu sei que tem um potencial, entendeu? Mas eu não conheço a disposição da faculdade de educação, pensando na faculdade toda a comunidade educacional, tá? Né? Eu convivo mais até com o pessoal da licenciatura do que da pedagogia, né? A minha disciplina, a maior parte são licenciatura. Mas eu acho que se a gente mobilizar as pessoas, né, a gente pode ter um grupo grande na frente lá do Senado. Eu sou favorável que a gente faça coisas parecidas com o que as pessoas estão fazendo. Porque se fosse um mês atrás, a gente ia organizar um grupo de gabinete em gabinete. Né? O Senado é diferente da Câmara, entendeu? O Senado, eles são preventivos em relação à mobilização. Porque os senadores pensam que eles são nobres, né? Que na época da nobreza, né, era no Senado que estava, e isso acho que é uma continuidade dessa época. Então, né, eles são distantes assim do povo, né? Eles são meio impermeáveis assim, em relação ao povo, a maior parte deles. Mas tem uma mobilização em frente do Senado, certo? Chegar isso no senador, depois acompanhar na galeria a votação, né? Até ter grupos que cheguem lá nos senadores, mas o principal, eu acho que o que mais sensibiliza nesse momento é as pessoas é o seguinte: olha, o pessoal veio, estão tudo por aqui, né? O pessoal não deixou entrar, mas eles estão por aí, né? Mais do que assim, porque às vezes você se perde naqueles corredores e dispersa, entendeu? Mas é ter assim, se o pessoal tiver à disposição, eu acho que a gente devia pegar nossos cartazes, só da área da educação, só desses temas aqui, né? Pegar a faixa lá para frente e mostrar o seguinte: olha, o pessoal da educação está de olho na gente aqui. Né? Eu acho que isso pode funcionar. E uma coisa que funcionou em outros momentos era você usar as redes sociais direcionado para os parlamentares. Tá? Né? Você fazer como é que chama? No Twitter, né? Um tuitaço, assim, adicionalmente, digamos assim, né? Junto com isso, quer dizer, você ter coisas assim que cheguem no Twitter dos senadores, no Facebook deles, sei lá, aonde isso também ajuda, porque isso vai criando um ambiente, certo? Né? Hoje eu convidei meus alunos, né, mandei um e-mail, aí uma aluna de história disse: olha, eu posso colocar na rede dos alunos de história. Eu nem sabia que cada curso tinha uma rede, né? Estou meio desatualizado assim das redes. Eu pensei que só tinha a rede das pessoas assim e dos amigos, né? Então, bem, se tem uma rede em cada curso, então, talvez fosse assim, de hoje até terça, você marcar um horário para estar lá, mas mobilizar via onde as pessoas estão lendo, né? Porque as pessoas estão muito ávidas para ler, né? Eu acho até que pouco críticas, porque sai muita bobagem também nas informações assim, né? Quanto mais jocosa, mais o pessoal compartilha, né? O Alexandre Frota deu uma declaração de que ele teve um caso com o Feliciano, alguma coisa assim, fez uma gracinha. Ele fez uma gracinha, né? Assim, para voltar à cena, né? Aí as pessoas saem compartilhando, dois que não merecem, nem o Alexandre Frota, nem o Feliciano, entendeu? A atenção da gente, né? Então, tudo que tem, as pessoas saem compartilhando. Tem esse problema, né? Mas as pessoas leem tudo que vai chegando, né? Estão interessadas, assim, em conhecer. E eu acho que tinha de convocar nessa rede seguinte: olha, terça-feira, todo mundo As votações
de matéria, digamos assim, as sessões começam 2 horas, mas as primeiras 2 horas não existem votações, tá? Né? É a parte dos discursos. Aí 4 horas começa a ordem do dia, lê requerimento, em seguida começa a votar. Pela pauta, você tem 2 projetos que já estão prioritários, o dos royalties e tem mais um, esqueci agora, tem outro lá que foi aprovado. Eu não sei a ordem, eu acho que o outro vem primeiro, tá? Eu tenho dúvida aqui. Mas, digamos assim, 4h30 começa a votar, mesmo assim, nesse período agora que o pessoal está trabalhando. 4h30 acho que eles vão começar a votar. 4h30, 5 horas, porque tem encaminhamento, tem questão de ordem, né? Não é assim rapidinho que vota. Só que o Senado é mais organizado que a Câmara. O Senado não passa 40 horas discussão, porque tem menos gente, né? As bancadas são mais unidas, né? Então a Câmara vai na madrugada, né? O Senado não acontece isso. Na questão aí do Porto, né? A Câmara passou 30 horas reunida direto. O Senado em 2 horas resolveu, né? Eles são mais comportados assim, mais fiéis assim, né, às suas bancadas, e não fala todo mundo, sabe? Né? Tem uns até que não andam mais direito assim, né? Uns que vão se arrastando lá. Tem uns que nunca aparecem, né? Por exemplo, tem um do meu estado, Jada Barbalho, que eu vi uma vez lá, né? Nunca apareceu, né? Né? O problema do Jada não é nem o salário, são as negociações que ele consegue por estar no Senado, né? O salário é o trocado que ele dá por neto dele, tá? Os negócios que ele consegue, os cargos públicos que ele consegue nomear, né? E o que ele consegue nesses cargos é mais importante do que o salário dele, né? Mas tem os que vão falar, né? E eu acho que 4h30 em diante já está. Então ele está antes lá, 4 horas, né? Já se concentrando para começar a ter uma repercussão, para cobrir, para ter impacto na imprensa. Bem, não sei se é possível, entendeu? Eu sei que isso seria necessário fazer. Mas eu acho que se a gente se organizar, todo mundo trabalhar para isso, nas redes, etc., anunciar que vai ter, né? Pode ser que dê certo, né? Como é que funciona o tuitaço? E o pessoal da campanha organiza muito isso, né? Da campanha nacional pelo direito à educação. Eles já mandam um texto, né? Já com o nome e o Twitter de cada deputado, e a gente só replica no Twitter, né? E quanto mais gente replica, aí eu tuitaço, quanto mais gente replica, mais isso chega lá. Então você tem aí um movimento que é de bombardear os twitters dos senadores, né? Através dessas mensagens que a gente manda, e aí, o que vai valer? Não adianta eu e o Luiz mandarmos um monte de twitters para todos os senadores. O bom é que muita gente mande Twitter para o mesmo senador, né? E não significa mandar para todos os senadores. Então eu acho que isso é perfeitamente possível a gente fazer. Todo mundo aqui tem Twitter? Quem não tem Twitter? Só vocês duas? Está na hora de criar. É facinho criar Twitter. Mas o Facebook também. Mas o problema é que para poder o teu Facebook, mandar pelo Facebook chegar no Twitter, você precisa ter o Twitter vinculado ao Facebook. E é muito bom utilizar, inclusive, as duas redes, vincular uma a outra, porque eu posso mandar para a página do Facebook do senador, né? E, ao mesmo tempo, mandar para o Twitter. O importante é que haja um tuitaço mesmo. E aí, o que acontece? Eu acho que o contato dos alunos uns com os outros, eu acho muito efetivo. Acho uma pena que o centro acadêmico não esteja... Tem alguém do centro acadêmico aqui? Que o centro acadêmico não esteja aqui, numa hora dessa, organizando um processo dessa natureza também junto, né? Por quê? Porque a gente precisa desencadear uma mobilização, né? E é bom lembrar que, eu não sei se no Senado tem isso tanto quanto na Câmara, Luiz, que às vezes quando chega a mobilização, eles mudam o dia para o outro dia a votação. Então pode ser que a gente esteja lá na terça, como tem muita mobilização, eles mudam a votação para quarta. Eles não deixam entrar. Uhum. A não ser que você entre individualmente e se encontre lá dentro. Entendeu? Você tem a estratégia de entrar no Senado é muito no sentido de cada um vai chegando uma hora, porque eles não podem impedir o cidadão de entrar lá. Mas enquanto grupo grande, ele pode impedir. Agora, a gente pode ter as pessoas que vão entrar em menor número e ficar lá no plenário, né, na galeria do plenário. E também tem uma quantidade grande que pode ficar fora fazendo essa pressão, né? Não vai dar para entrar um grupo muito grande lá dentro para a galeria lá do plenário. Mas organizar uma pressão fora, se a gente conseguisse organizar uma mobilização, né?
uma manifestação na terça-feira à tarde seria muito bom, sabendo que não entra lá, né? Até mesmo porque é dia de manifestação, aí não entra ninguém mesmo, que eles colocam a barreira policial na entrada. Mas é super importante que a gente tenha essa mobilização, gente, porque não precisa, acho que vocês estão vendo o que está acontecendo nas ruas. Quem estava acompanhando a votação na terça-feira viu a preocupação, por exemplo, dos deputados com as redes sociais. Eles estão muito preocupados com a questão da rede social, porque hoje caiu na rede, já era, né? Todo mundo fica sabendo. E a rede, inclusive, pode ter memória, né? E tem processo de eleição, tem todos esses processos, né? Diferentemente dos processos que eram investigados, votados, e às vezes até tinham um processo de condenação, mas aí a pouco caía no esquecimento. Hoje, isso não é tão simples assim, né? Então a gente tinha que tirar daqui, inclusive, desse grupo, possibilidade de organização, de chamar outros estudantes. A Daniele disse que a Daniele é uma aluna, a Daniele Veronese, disse que ia chamar uma organização de confecção, oficina de cartazes para segunda-feira, e com a possibilidade da gente ter essa conversa novamente na segunda, com outros estudantes, com o grupo estudante, ou com os mesmos estudantes, né? Para fazer uma organização. Licenciatura. Tem. Segunda, a essa altura, eu imagino que está bem longe das férias ainda para o povo estar sumido, né? Mas segunda-feira é dia de muita concentração, é o dia de concentração de muitas turmas, né? Segunda, tanto manhã, tarde quanto noite. Terça-feira à tarde é que você tem um número menor de turma, porque são dias destinados às reuniões, departamentos da pós-graduação e da coordenação. Então são dias que normalmente tem pouquíssimas turmas à tarde, tem um número maior de turma de manhã. Mas segunda-feira é um dia que tem bastante turmas, entende? O que é fundamental, na verdade, é que os professores também se envolvam nisso, porque pode articular as turmas, né? Então seria fundamental que a gente conseguisse isso. Mas para fazer o movimento nas redes sociais, os alunos são muito mais efetivos do que os professores. A maioria dos professores daqui quase nem participa de rede social, e quando tem, não usa para essas coisas. Eu acho que é a juventude mesmo que vai dar o tom disso. Como eu sou jovem, eu estou no meio, né? Na juventude, acho que até os 40. Como não tem 40 ainda, não estou em casa. Até os 60. Não, mas aí é um outro tipo de juventude, né? Agora, como diria o Luiz, a juventude é jovem, e a juventude pode ultrapassar a questão da faixa etária, né? Você pode ter alguém com 60 anos extremamente jovem, né? E pode ter alguém com 20, né? Então, vamos pensar na juventude, não na questão da cronologia, mas de jovem de espírito, né? E aí vai estar linkado com as redes sociais, vai estar linkado com as mudanças na sociedade, com as lutas na sociedade para transformar aí essa realidade que a gente tem, que não está atendendo às nossas necessidades. Está longe de atender, né, as nossas necessidades. Com certeza o seu filho de 12 anos vai saber. Não tem a menor dúvida disso. Agora, uma coisa que eu estou achando que não está muito efetivo na questão do Facebook é você marcar os eventos. Porque como a gente recebe todo dia um monte de convite, muitas vezes você nem olha mais o convite que você tá recebendo, né? Talvez a gente tenha que estabelecer outros mecanismos também de compartilhamento, de marcar os colegas ali na questão do evento, que aí vai o link direto para ele e tal, que chame a atenção imediatamente, que ele não tenha que ir lá olhar os convites, porque de repente você abre sua página de convite, tem 20, 30 convites, você não sabe nem de onde veio, né? E às vezes as pessoas terminam não acessando. Mas aí vai chamar muita gente. Que não precisa ficar restrito aos alunos, né? Pode ficar até estar aberto para a comunidade como um todo, né? Uhum. E articular com os grupos que já estão, tipo Mobilização Brasília, né? Com os grupos. Não, a do vinagre. Mas vamos sem preconceito, né? Assembleia dos Povos.
reforçar. Uhum. Não, chegou ali no Museu Nacional. Chegou uma eu tinha quando eu coloquei o evento no Facebook, chegou uma pergunta de alguém que falou assim: eu estou em dúvida se o melhor é os 10% do PIB, são os 10% do PIB, ou a questão dos 75% dos royalties para o petróleo. E aí, explicando, quer dizer, na verdade uma coisa não inviabiliza a outra, ao contrário, né? O PIB é percentual e o royalties é fonte de financiamento. Exatamente isso. Ela mostra um problema que a gente está, que é as pessoas compraram como a próprios 5 pactos que a Dilma colocou. Quando falou do Pacto da Educação, ela disse: olha, eu estou orientando a bancada lá do Congresso Nacional a aprovar 100% dos royalties. Pronto, já resolvi o problema. Era isso que faltava dinheiro, está aí o dinheiro. Entendeu? Então, na verdade é o seguinte, eu acho que o eixo tem que ser o 10%. Né? Porque o royalties ajuda a viabilizar. E pela não derrubada do que foi aprovado na Câmara, porque já ajuda a chegar nos 10%. Né? Mas é bom que a gente esclareça o seguinte, que isso representa 1% em 2022. Mas nos primeiros 5 anos não é efetivo isso. Porque senão os próximos parlamentares vão substituir. Nós fizemos a nossa parte. Né? E depois você vai chorar o leite derramado que não vai conseguir fazer. E uma outra coisa que fez confusão também é que as pessoas ficam dizendo: tá, mas então o projeto aprovado foi pior do que o outro, porque o outro era 100%, esse ficou 75%. E aí você não sabe fazer essa diferença, que na verdade que o 75% aprovado ficou bem acima do que era o 100% da proposta do governo. Não pelo 75%, exatamente, porque é 75% que ficou para a educação dos dois, né? E aí você está... Vamos estar lá amanhã 2 horas para organizar esse processo? Dentro da Assembleia tem as comissões, não é isso? Uhum. Os eixos por eixos. Uhum. Articular essa mobilização para conversar sobre isso e articular a mobilização, né? E uma mobilização esclarecida, né? Assim, para tirar essa confusão do que é uma coisa, do que é outra. Que é com relação ao PNS, você disse que o PNE foi aprovado na Câmara, que é o que tem os 10% do PIB para a educação pública, né? Mas o que vai chegar no Senado, não ficou claro para mim, é o outro já do... Vai lá. Funciona assim, o governo mandou um projeto. O projeto foi aprovado na Câmara. Tá? Ele seguiu para o Senado. O Senado pode concordar com o da Câmara, pode discordar totalmente ou emendar parcialmente. A terceira hipótese sempre é que ocorre. Tá? O que é que o Senado fez? Tinham 3 comissões para ele tramitar. Na primeira comissão, né, o que foi aprovado tirou tudo que era bom do projeto da Câmara. Né? E aí ele ainda ia passar em 2 comissões. A briga que está tendo lá é o seguinte: o Renan está com pressa, ele quer colocar direto no plenário. Se ele colocar direto no plenário, tá, ele vai nomear um relator para fazer um outro parecer. Ou aceitar o único que está aprovado, que é o pior, que é o do Pimentel. Né? Muito ruim o relatório dele. Então, o Senado vota os seus relatórios. Você vota favorável ao relatório novo ou para manter o da Câmara. Se você disser o seguinte: não, o da Câmara tinha coisas para consertar. Eu falei das coisas boas, tinha muita coisa para consertar nele. Né? Mas comparando com o que foi aprovado na primeira comissão do Senado, ele é bem melhor. Nessa questão de 10%, está redondinho que foi aprovado. Né? E o Senado é muito pior, mas em outros pontos ele podia melhorar. Então, se você quiser aprovar logo, você teria de voltar ao da Câmara. Tá?
né? Ou então você aprova um texto melhor baseado na Câmara, porque ele, se você mudar alguma coisa, ele volta para a Câmara novamente. Tá? Então, se está com pressa, teria de aprovar o da Câmara para ir logo para a sanção. Né? Porque qualquer mudança que você faça para bem ou para mal, volta para ser confirmado ou não na Câmara. Porque tem que avaliar o que é melhor, porque como a Câmara aprovou, a tendência é sempre votar naquilo que ela já tinha votado antes, entendeu? Então, se for uma mudança ruim, você pode tentar derrubar na Câmara ainda. Né? Mas neste momento, ninguém sabe o que é que o governo vai querer fazer. Se ele achar que ele está muito pressionado, ele pode dizer o seguinte: então não vamos deixar melhorar, vamos ficar pelo menos da Câmara logo, porque senão vai aumentar a pressão e a tendência é piorar contra a gente. Certo? Se ele achar que as mobilizações estão diminuindo, né, que as pessoas vão comprar a ideia de que aprovando o PNE, qualquer que seja, foi uma grande obra, ele pode querer aprovar o relatório do Pimentel. Então é meio complicado. Por isso que uma bandeira ajuda, porque os 10% para a educação pública deixa clara a diferença com o governo. Tá? Isso ajuda muito. A gente chama de meta síntese, a meta 20, porque ela viabiliza o dinheiro para as outras. Tá? E não deixar ter retrocesso em relação às outras. Mas 10% seria um bom eixo. Então, o que a gente quer é que vote o conteúdo, bem, o que foi aprovado na Câmara, garantindo 10% e tirando consequência no texto. É uma matéria muito, muito grande. Né? Você tinha 12 artigos, 20 metas, 170 estratégias. Né? Não é uma lei que você aprove rapidinho. Né? Na Câmara teve 3.000 emendas. Né? No Senado foram... A diferença do Senado, 3.000 na Câmara, teve 15 na primeira comissão. Entendeu? Entendeu? Tem menos porosidade social. Né? A Câmara aprovou, colocou tudo quanto era emenda. Lá no Senado o pessoal já está achando que vai aprovar de qualquer jeito. Mas eu concordo que pode levar essa confusão. Eu acho mais séria a outra confusão. O Reuters ou PNE, entendeu? Que é uma falsa polêmica, mas tem a ver com o discurso que foi feito aí de que o PNE que o Reuters era a salvação da lavoura. Né? Não é. Não, ele não é, lógico. Ele ajuda a você ter um dinheiro carimbado, porque se a gente tem tantas universidades no Brasil e tantas escolas, é porque tinha uma vinculação constitucional que obrigava as pessoas a gastar o dinheiro. Então, tudo que vincule recursos para a educação de forma obrigatória é uma vitória muito importante, mesmo que seja a médio e longo prazo, porque dá estabilidade para o gasto. Certo? Se você vai aumentar o salário dos professores, se você não tiver um gasto estável, você aumenta agora e diminui em seguida, congela daqui a pouco. Né? Então isso dá uma estabilidade. Então, vincular recursos é muito bom, porque aumenta o montante permanente para você planejar. Certo? Mas para os 10% você precisa fazer mais coisa. Né? É um bom começo porque mostra da onde você tirar o dinheiro. Dos atuais, daria 2% do PIB em 2022. Mais 2%. Metade, quase metade do que a gente precisa. Não é tão pouco. Quase metade já é. Mas não é a votação não é assim. Entendeu? Não funciona assim. Tá? Na verdade, o que vai acontecer? Terça-feira vão votar os royalties. Tá? Mas o governo vai continuar, mas o parlamento precisa votar o PNE. Entendeu? O que a gente não pode deixar a transparência é assim: votou o royalties, qualquer coisa do PNE vale. Está resolvido, voltamos para casa. Tá? Então, não vai votar terça o PNE porque não existe condição. Não foi aprovada urgência. O máximo que você consegue na terça é aprovar a urgência para votar na semana que vem. Porque tem que ter um relator, não é uma coisa assim que você pega um relator lá e é o seguinte, o cara diz, uma lei complexa. Né? Né? Bem, a sugestão dele eu acho que é interessante a gente ir lá na Assembleia dos Povos, como todos os seres humanos fazem parte do povo, então a gente faz parte da Assembleia, tenta influenciar, mesmo que também não tenha muito efeito para esse esforço daqui. Eu acho que tem que criar uma onda. Quanto mais você criar uma onda, mais as pessoas vão ver que isso é uma demanda. Porque se não aparecer educação muito importante lá, é um péssimo sinal. É de que você não tinha gente se mobilizando em torno disso, né? Tá vendo? Quando você tem um negócio concreto, tipo assim, a cura gay, né? Feliciano fez um favor. A questão LGBT não estaria na pauta se não fosse ele.
é pela negativa, mas você acaba discutindo a pauta, né? Certo? Porque era tão um negócio esdrúxulo assim que todo mundo foi. Você tem reduzir a tarifa, é uma coisa concreta, entendeu? Então, aquelas áreas que você tinha um mote concreto, é mais fácil mobilizar. Mas saúde, por exemplo, o que é que sintetiza? É difícil você encontrar uma coisa, uma reivindicação assim, específica, digamos assim, que junte, entendeu? Né? E como o governo tergiversou, foi discutir sobre médicos no interior, né, que não é o principal problema, é um problema, porque os médicos nossos realmente não querem ir para o interior, mas isso afeta pequenos municípios, não afeta as grandes cidades. Não, e quem está na rua não são as pessoas das pequenas cidades, entendeu? Então, o cara que está com a saúde padrão FIFA, ele está preocupado com o pronto-socorro, que ele vê as pessoas morrendo, né? E você não viu nenhuma medida para isso. E saúde é um negócio difícil para você ter uma medida concreta. A educação coincidiu de estar tramitando o plano. Foi uma coincidência, porque não tinha uma data coincidente dos protestos, né? Já podia ter sido aprovado o plano e o debate do PNE nem estava ocorrendo. Entendeu? Foi porque atrasou muito, aí coincidiu. Então, a educação, ela aparece nas ruas em todos os momentos, né? Mas aparece a educação. Não é de conhecimento da população como um todo o Plano Nacional de Educação, que é o que, na verdade, vai definir o planejamento da educação para os próximos 10 anos, né? Então, daí a importância da gente trazer o que da educação? O Plano Nacional de Educação. E não é qualquer plano, é um plano que estabeleça metas estratégicas que possa garantir educação de qualidade e que possa garantir o meio, né, que é o financiamento, para que essa educação de qualidade se concretize, né, pelos seus diferentes momentos. Agora, eu queria saber como é que a gente colabora aqui com a questão do tuitaço, né, com a questão das redes sociais e com a questão da pressão. A ideia de fazer o tuitaço, ou esse movimento nas redes sociais, é para começar na segunda, né, que você começa a criar pressão lá nas contas dos senadores. E a questão como é que a gente se organiza para fazer também a mobilização para ir para lá na terça-feira, final da volta das 4 e tal. É que a Daniela disse que ia chamar uma oficina de cartazes, né? Que a gente pode reforçar com os professores, mas seria bom também grupo de alunos chamando alunos, isso é bom também, né? Se eu tiver os contatos, eu encaminho as mensagens e os twitters dos senadores, né? Porque... eu acho que é importante passar de sala em sala, todas as salas, né, com quem se dispor, professor, aluno, quem estiver disposto a passar na sala de aula, e já colocar na rede que é o seguinte, que os estudantes a comunidade educacional da UNB está convocando todo mundo para estar 4 horas em frente do Congresso, entendeu? Para lutar pelos 10% do PIB. Porque tem um componente agora que é o seguinte, as mobilizações acontecem assim agora. Alguém toma iniciativa, coloca na rede, se as pessoas aderirem, elas vão. De vez em quando tem coisa que não tem. Não, por exemplo, só um. Que aí você saia e faça uma rede de compartilhamento. Aí você passa na sala de aula, vai reforçando, vai pedindo para compartilhar, vai aumentando. Não esperar, digamos assim, que o centro acadêmico venha, que fulano de tal venha, entendeu? Porque não foi assim que aconteceram as mobilizações. Infelizmente, né, esse era o modo que acontecia antes, né? Entendeu? Bem, eu me disponho em algum horário a ajudar em passar em sala de aulas. Pô, se ajudar, eu ajudo. A rede social, né, eu ajudo, mas minha ajuda é limitada. Se alguém criar o evento, porque é bom ter um evento só que você vai mobilizando. Então, a gente pode marcar, eu acho que o horário para marcar é em torno de 3h30, 4 horas, né? Porque as pessoas... 3h30 porque
vai que o pessoal vai juntando e tal. E a gente precisa lembrar que o Senado não é como a Câmara que ficou lá voltando até meia-noite, né? Eles são mais rápidos, então é importante estar lá. É não esperar para chegar mais tarde, porque tem que estar lá, porque eles vão fazer isso muito rápido, né? Se não tiver. Porque assim, na Câmara você tem muito corpo a corpo, muita organização, assim, tem o deputado daqui, dali. No Senado isso também vai ser importante, mas acho que em bem menor escala do que na Câmara. Então é preciso. Uhum. 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 Em frente ao. Onde é que tem o Senado? Ali, você pega a Câmara do Senado, tem a entrada do Senado por trás, da biblioteca, tem a entrada do Senado, né? E tem a outra parte que você não chega, que é perto do Palácio do Planalto, que é mais curta. O plenário ele fica. Não, o plenário fica mais perto ali da rampa. Uhum. O plenário da Câmara, Como o Senado fica ali. é por onde os senadores entram, Uhum. só que os senadores não entram por onde que está. Né? Você não chega na chapelaria, um senador quando vai chegar para trabalhar ali, se ele for chegar na hora, nem deputado, ninguém entra por ali. Você entra por trás, pela N2, né? Norte, né? Pela N2, certo? Por lá que o pessoal entra e dá acesso à chapelaria. Né? Você cruza aquilo dali sem passar pela frente, tá? Mas ali é a entrada principal. E é onde que chama mais atenção, porque é o local mais perto do plenário. A vantagem é que as pessoas já conhecem, já sabem o local, né? Se é em frente do Congresso, todo mundo vai para lá, né? Não tem erro, digamos assim, né? Todo mundo já foi tantas vezes lá que já está acostumado, né? Então, a minha sugestão é que dissesse, 3h30 da tarde, em frente do Congresso, por 10% do PIB, né? Para fazer um texto pequeno aí, né? Aí tentar convencer o pessoal de ajudar nessa mobilização lá e mobilizar o pessoal daqui, né? E colocar no nome professores e estudantes da UNB, né? Da área de educação e das licenciaturas, alguma coisa assim, sabe? A minha sugestão era essa. Aí faz a oficina de cartaz, é bom ter um visual, porque isso, assim, viu? Tem uma faixa grande, digamos assim, bem feita, digamos assim, que chame a atenção, digamos, da imprensa, entendeu? Né? Mostrando, unificando todo mundo, isso ajuda, né? E de preferência sem os punks. A gente pode colocar assim, todo mundo está convidado. Então tá, gente, eu acho que agradecer quem. Não, circular no próprio Facebook. O Twitter, eu mando a lista dos tweets já com o Twitter dos senadores, mando para todo mundo também. Posso jogar lá na página do Facebook também. O meu? Catarina de Almeida Santos, tá lá normal mesmo, Catarina. Tem muitos alunos meus que não estão no Facebook também. Porque eles me adicionaram, porque eles adicionam, eu aceito, não tem problema. Não é como o Luiz que fica se escondendo. Quem deve não pode ter Facebook, né? Então. Então tá, gente, brincadeiras à parte. Agradecer aí quem ficou aqui até agora. E mais que isso, agradecer quem está se comprometendo a continuar o processo, a continuar na luta, que é o mais importante. A gente não pode parar. E eu acho que talvez seja uma aposta, talvez o governo esteja fazendo essa aposta, os nossos parlamentares estejam fazendo essa aposta que, passando o calor agora, a gente vai parar. E eu acho que não pode ser essa lógica. E eu tenho a maior esperança que não seja, afinal de contas, essa é uma mobilização completamente diferente de todas que nós tivemos até agora, né? Então, estou acreditando demais na galera aí que está na rua e estou sempre junto. Obrigada. Obrigada, Luiz. A Dani mandou te agradecer, que ela estava assistindo, gostou muito. Estava muito bem. Então, a gente,
Tá gravado, tá tudo gravado na página da faculdade. Né? Tudo que a gente faz aqui vai ficar gravado lá. E aí depois eles disponibilizam no YouTube e a gente pode ir divulgando, porque isso vai fazer com que as pessoas assistam. Elas não estavam aqui, mas isso... pode sim, claro que pode. Então, provavelmente até segunda-feira, ele vai estar na página da faculdade, no mesmo link que eu distribuí. Que, você entrando na página da faculdade, tem lá serviços transmissão, na fe.nb.br, por isso que você não achou. Serviços transmissões online, né? E aí lá tem o link que está passando ao vivo, né? Isso aqui. Aí vai ficar lá gravado. Está tudo gravado já. Então, qualquer hora vocês vão poder acessar. Lá para segunda-feira, provavelmente, eles saem da página da faculdade e vira... Não, na verdade, não sai da página da faculdade. Você transforma num vídeo para o YouTube, vai para o YouTube e continua o link lá no mesmo espaço. Só que aí já não mais no stream, mas já no Facebook. Tá bom?